manifestará em teu povo, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Se o adorar, levante suas mãos, declare: Deus se manifestará. Mas se o adora, se o adora, Deus se manifestará. se o chama, Deus se manifestará. se o buscar, Deus se manifestará. declare, declare, declare. Se o adora, Deus se manifestará. Se o chama, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o adora, se o adora, Deus se manifestará. Se o chama, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Olha pro seu irmão e fale: Yahvé se manifestará. Jireh Se manifestará. Rafa Se manifestará. se manifestará. Yahvé, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé. Aleluia, Jesus. Nós estamos te buscando, nós estamos te chamando. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, e o Senhor se manifestará. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele. Você pode exaltar o nome dele. Você pode dizer que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Yahvé. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluia, aleluia. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: ele vai se manifestar. Você está pronto para receber? Porque ele já está aqui nesse ambiente. Porque eu vim para adorar ele, eu vim para buscar ele. Você veio para buscar e adorar ele? Então ele já está aqui. Ei, xarabalabachorabalamas, ele está aqui. Jesus, nós te adoramos. Nós te celebramos, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. E tenha liberdade para atuar na nossa vida. Tenha liberdade para tocar no nosso coração. Tenha liberdade para se manifestar. Será que você pode falar com ele alguns minutos e dizer: Deus, eu vim aqui para te adorar. Deus, eu vim aqui para te ver. Deus, eu vim aqui para te sentir. Deus, eu estou aqui porque eu necessito da tua presença. Jesus, seja bem-vindo nesse ambiente. Tu és adorado aqui. Nós reconhecemos a tua santidade. Nós reconhecemos o teu poder. Nós te adoramos. Nós te pedimos: vem, vem e cumpra o teu propósito nesse ambiente. O nosso coração está aberto. Os nossos ouvidos estão abertos para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Senhor, que a tua palavra venha cair numa terra fértil. Que existam aqui muitas terras férteis para o teu Espírito Santo se mover,
para a semente cair, gerar fruto. Ah, Deus, em nome de Jesus. E se existe aqui algum espírito que não confessa o teu nome, que saia deste ambiente, porque este ambiente está preparado para que a glória de Deus se manifeste. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Você veio aqui para adorar o Senhor? Ah, eu vim. E quando a gente chega nesse ambiente, né? A gente pode até ter vindo meio assim, né? Com preguiça, que ficou em casa. Quem descansou hoje? Pouquinha gente. Quem trabalhou? Quem está cansado? Mas a gente não chega aqui assim, mas quando você vai entrando, parece que a atmosfera da adoração vai te dando aquela vida, aquele ânimo. E você fala, Jesus, a tua presença é o melhor lugar. Então, mais uma vez, olha para o seu irmão e fala assim, Deus é bom. E o diabo não presta. Mas a gente não está nem aí para o diabo, a gente está aí para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar neste lugar, né? Já mudou. Mês de outubro, acabou terça-feira. E foi a série que a gente estava falando de cura. Eu vou continuar falando de cura, mas nós entramos agora no mês de novembro. Hoje é dia 2 de novembro e nós vamos entrar na série falando de santidade. Você sabe o que é ser santo? Ser santo é ser chamado. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente. E Jesus nos chamou para ser diferente. Então coloca para mim aí, eu acho que eu nem passei esse versículo, mas coloca para mim 1 Pedro 1,16 e depois 1 Coríntios 1,11. 1 Coríntios 11,1, desculpa. Então 1 Pedro 1,16. Está escrito assim: sejam santos porque eu sou. Quem está dizendo isso? Agora coloca para mim, 1 Coríntios 11:1. E diz assim: tornem-se meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então Jesus, ele disse assim, sede santo, separado, chamado, diferente, porque eu sou santo. E aí Paulo, que foi um discípulo de Jesus, ele vem e fala assim, torne-se meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E agora você pode bater assim no seu peito e falar assim, eu quero ser santo, como Jesus foi santo. E eu quero ser santo, como Paulo foi santo. Eu vou ser santo e outras pessoas vão me imitar. Aleluia. Pode sentar. E eu quero trazer essa mensagem e que o Senhor, ele possa se manifestar nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é sempre viva. A gente pode ler a mesma palavra, a gente pode falar, do mesmo assunto, mas ela é tão viva e poderosa que ela se move de várias formas. E aí eu quero que coloque para mim aí Atos 28, do 1 ao 9. E eu vou falar de Paulo. Paulo, que foi esse que disse, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E Paulo, a história dele, voltando um pouquinho atrás do que a gente vai ler aqui, o nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era um perseguidor de crente. Fala assim, ele odiava crente. Pois é, mas ele teve a sua história mudada. Ele teve a sua vida curada. Ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele teve um encontro com Jesus e ele nunca mais foi o mesmo. E eu quero contar, e até o nome dele, foi mudado. E eu quero contar aqui uma história de quando Paulo já estava convertido, de quando o nome dele já era Paulo, de quando a história dele já não era mais a mesma, mas ele tinha assumido um chamado, ele tinha sido separado para ser diferente,
e Deus foi com ele, e ele, agarrou a missão, agarrou o chamado e foi até o fim. E lê comigo aqui, Atos 28:1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Isso é Paulo falando. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia. Paulo ajuntou um monte de gravetos, enquanto ele colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo, faz assim, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Obrigado. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. E próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. E ele nos convidou a ficar na sua casa. E por 3 dias, bondosamente nos hospedou. E o seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. E Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos, faz assim, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos faz sentar à mesa. E a mesa é lugar de cuidado, é lugar de alimento, é lugar de comunhão. Senhor, que a tua palavra possa entrar no nosso coração. Que a tua palavra possa entrar e cumprir, Senhor, os propósitos, Pai. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Pai. Que deste ambiente, que deste altar, Senhor, seja liberado cura, Senhor, para os corações, Pai. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu tinha colocado o tema dessa palavra porque eu ministrei, Curados para curar. Pastora, por que a gente tem tanta ferida na nossa vida, Por que a gente tem tanto trauma? Por que a gente tem tanto problema? Por que a gente passa por tanta dificuldade? Porque o Senhor tem um propósito até na nossa dor. E quem é curado, assim que ele assume a sua identidade, ele vai curar também. Quem é curado precisa contagiar, testemunhar e espalhar os grandes feitos do Senhor. O ambiente, ele muda. Quando a pessoa ela é separada, quando a pessoa ela é escolhida, quando a pessoa ela é curada e transformada, quando ela tem um encontro com Jesus, o ambiente onde ela está muda. Quem aqui as pessoas já notam a diferença em você e aí fala para você: nossa, você está diferente. E aí fala: você pode orar aqui? Você pode orar por mim? Você pode fazer isso? Porque é isso que nós somos chamados. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes e chamar você e falar assim: vem aqui, você pode orar? E você fala: eu? E é isso que Deus quer, porque aqueles que foram transformados e curados precisam ser agentes agora para curar. Porque aquele que recebe a cura, aquele que recebe a transformação, aquele que é separado, aquele que é diferente, ele não está de olho nos problemas e nem nas dificuldades. Sabe onde ele está de olho? Ele está de olho lá na promessa. Ele está de olho lá naquilo que Deus prometeu. Naquele momento, quando Paulo, porque imagina, Paulo ele tinha, quando fala, que ele foi para a ilha e depois que ele conheceu qual era o nome da ilha lá, que era Malta,
A Bíblia fala, e na verdade, né, alguns momentos antes, estavam tudo quase morrendo afogado. Eles estavam no naufrágio, quase todo mundo ia morrer, e estava lá, e daqui a pouco, tempestade, frio, e de repente eles estavam numa ilha. E aí você pensa, né? Tempestade, quase ia morrer afogado no mar, e daqui a pouco você vai para a ilha e você fala, então ilha é lugar de terra firme, proteção. E aí chega na ilha, você fala, tá tudo bem agora, estou protegido. Mas aí chega na ilha, muito frio, muita chuva, vai lá, reúne, faz uma fogueira, tá ali se esquentando, de repente joga um graveto, quando puxa o que vem? Uma cobra, e aí vem para picar a mão. Quantos aqui, muitas vezes você fala, meu Deus, passa uma tempestade, passa uma luta, você pensa assim, agora vai ficar tudo bem, né? Tô na ilha, tá tudo de boa, e aí vem mais pressão. A nossa vida com Deus é assim. Vem a tempestade, vem ilha, vem tudo. Mas a ilha, a tempestade, o dia mau, as dificuldades, tudo isso é para nos aproximar de Deus. E aí a gente, como santo e separado, como escolhido, como aqueles que foram transformados, nós precisamos focar na promessa. E Paulo tinha uma promessa de que agora ele ia de perseguidor, ele seria um pregador, e ele teria que levar a palavra até um monte de lugar. E aí você acha que ele ia morrer na tempestade? Ia morrer na ilha? Ia morrer porque uma cobrinha picou ele? Quem tem promessa de Deus não morre. Já ouviram aquele louvor que fala, né? Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Se você tem promessa, você não vai morrer. Não é essa chuvinha, não é essa tempestade, não é uma cobrinha. Sabe aonde você tem que focar? Na promessa de Deus. É lá que você tem que ficar de olho. É lá que você tem que colocar a sua fé. Não duvide do que Deus ele tem para fazer na sua vida. Quando você duvida, você está contrariando a fé. E a Bíblia diz que quando a gente duvida, a gente está pecando. E sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque a gente está duvidando no nosso coração, duvidando de que Deus tem poder para transformar a sua vida, duvidando de que Deus tem o poder de transformar. Existe algo impossível para Deus? Não tem nada impossível para Deus. Deus transforma o pecador, Ele muda de lugar, Ele muda o status, Ele muda o endereço. Não duvide, porque quem duvida está pecando, e com o pecado a gente se arrepende. Do que você tem que se arrepender? Do que você está duvidando de que Deus não é capaz de fazer na sua vida? É uma cura? É uma conversão na sua família? A salvação de alguém? Do que você está duvidando? Então começa a pensar agora, e começa no seu coração se arrepender. Se arrepende. Porque o que precisa sobressair na nossa vida é a fé. E um dos primeiros tópicos que eu coloquei foi assim: Deus tem promessa para os filhos, para os separados, para os chamados e para aqueles que escolheram ser santo, separado e diferente. E primeiro, para você ser filho, você precisa crer no sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Porque todos quanto creram, se foram feitos chamados de filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Se você acredita que Ele morreu naquela cruz, que Ele derramou o sangue dele todinho, por amor a mim e a você. Você é filho, e quem é filho tem promessa, e quem tem promessa tem herança, porque todo filho tem herança. Não aceite menos do que isso. Deus quer te ensinar, Ele quer fazer você confiar, porque Ele nos deu a salvação, e Ele tem promessa, e nós precisamos focar na promessa. Ter uma vida com Deus, ser filho de Deus, não nos isenta de ter problema, não nos isenta de ter dificuldade. A vida com Deus não é perfeita. No mundo tereis aflições. Paulo estava naquela ilha. Ele poderia muito bem questionar e dizer: meu Deus, agora eu já me converti,
Eu já me arrependi. Eu estou indo fazer a tua vontade e querem me matar agora. Né? Ao ponto deles falarem, com certeza esse homem é um assassino. Porque o mar queria matar, agora está aqui, a cobra pica, ele vai morrer. Ele vai cair aqui mortinho. Mas há momentos difíceis na nossa vida que nós precisamos lembrar. E lembrar da palavra de Deus. E a palavra lá em Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus te chamou, se você ama, Ele te ama e Ele tem propósito. Foca na promessa, deixa os problemas, deixa a ilha, deixa a cobra, deixa o vento, o frio, a tempestade, a chuva e foca na promessa. Meu Deus, mas será que Deus não está vendo? Será que é o diabo que está me atentando? Não! Essa ilha é para te aproximar de Deus. A ilha é o lugar onde você vai ajudar pessoas. É o lugar de cura. É o lugar onde você vai ser abastecido para seguir viagem. É no meio do caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. A palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Continua no caminho, continua que é no caminho que você vai ser abastecido. Não enterre seus sonhos na ilha. Quem faz isso é pirata, e você não é pirata, você é filho amado do Pai. Faz assim, ó, coloca a mão no olho, igual pirata. Fica meio embaçado, né? Aí por isso que você só enxerga os problemas, só enxerga as dificuldades, só enxerga aquilo que está te tirando do propósito. Mas abre o olho, porque você reconheceu a verdade, e é a verdade quem te liberta. E agora você enxerga, agora você pode ver. E aí, para de olhar para os problemas, foca na promessa. Foca na promessa, porque é isso que Deus tem para você. Pare de dizer que não dá, que não pode, que não vai conseguir, que tudo de ruim acontece com você. Fica parecendo aqueles, né? Aquele bichinho, ó vida, ó dó, a minha vida. Não, você é filho, e quem tem filho, quem é filho tem promessa, e quem tem promessa tem herança. Você é filho amado. Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser filho. E quem é filho, quando você recebe Jesus, você recebe um novo coração, um novo espírito, mas você não recebe uma nova mente. Porque a mente, e a palavra diz lá em Romanos 12:2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Você precisa pensar como Deus pensa. Você precisa saber tudo que Ele pensa ao seu respeito. Pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Renova a minha mente, porque Deus, Ele tem planos para você, e plano de te fazer prosperar. Esses são os planos de Deus. Essa é a promessa de Deus. E você precisa afirmar isso para você todos os dias. Porque a nossa mente, ela... E aí por isso que o versículo começa dizendo: não se amolde a esse mundo. Porque esse mundo vai te levar muitas vezes para o lugar de pecado, para o lugar de dúvida, para o lugar de incredulidade, para o lugar de prazer momentâneo. Né, jovens? Cadê os jovens? Ele quer te levar para longe de Deus. Mas nós precisamos renovar a nossa mente e transformar ela todos os dias. Em Filipenses 4:8 diz assim, que nós precisamos, e fala lá, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Por isso que é você que tem que moldar a sua mente como a mente de Cristo. Quer ser santo? Quer ser separado? Quer ser diferente? Então você precisa pensar isso. E não é só dentro da igreja, é fora da igreja, é onde você estiver. Isso é verdadeiro? Volta para mim lá o versículo. Isso é puro? Isso é nobre? Isso é correto? Isso é amável? Isso é de boa fama? Isso é digno de louvor? É nisso que eu tenho que pensar. É nisso que eu tenho que pensar. É nisso que eu tenho que pensar. E nós temos que viver assim. É nisso que eu tenho que pensar. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: é nisso que eu tenho que pensar. Porque eu sou diferente, separado. Eu fui chamado. Deus te chamou. Deus te chamou. E o diabo, ele vai tentar em todo tempo te lançar mentiras, dizendo que você não é amado, dizendo que você não vai ser curado, dizendo que você é pecador, dizendo que você não é digno de nada, que você é incapaz, que você não vai dar conta, que você não merece. Ele vai tentar fazer isso com a gente. Mas nós precisamos acreditar nas verdades de Deus para nós. Não pense em desistir. Porque Paulo sofreu tudo isso e ele não desistiu. Ele não desistiu. Imagine Paulo desistindo, talvez o evangelho não tinha chegado até nós. Porque ele foi um dos primeiros que fundou as igrejas. Ele estava indo para Roma, ele estava indo pregar o evangelho e fundar igrejas. Imagine se ele tivesse desistido. Eu fico imaginando ele lá, cobra picando, todo mundo olhando para ele, e ele simplesmente sacudindo. E aí quando ele chega e fica na casa, de Públio, e o pai dele estava doente, a mesma mão que foi picado, a mesma pessoa que tinham falado, daqui a pouco ele vai morrer, porque a cobra picou, vai morrer. Foi a mesma mão que colocou a mão sobre o doente e falou: seja curado. O Senhor quer pegar você com a sua dor, com o testemunho que você tem, com a sua história, para que você cure outros. Para que as pessoas vejam que você é diferente, que você carrega algo diferente. E é a sua voz, é a sua vida, é a sua mão que vai dizer: eu profetizo a cura, eu declaro a cura, eu declaro a transformação, eu declaro que você vai dar certo, seu casamento vai dar certo, seu filho é uma bênção, você é uma bênção, você é diferente, você é feliz, você é alegre, porque você tem Deus. Aleluia! De perseguidor, foi o pregador do evangelho. Ele foi até o fim. Paulo foi até o fim. Você pode dizer: Paulo foi até o fim. E ele começou a pregar por todas as cidades e foi espalhado isso. Curado para curar. A sua dor tem propósito. O seu testemunho será muito maior que a sua dor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Deus está preparando um grande testemunho. Eu sei que através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas, mas você precisa acreditar. Você precisa saber que Deus quer te usar. Você precisa saber que é no caminho que Ele está te abastecendo. Não se cale, não se isole. Quando estiver passando por dificuldade, conte para Ele. Permaneça firme no caminho, porque o testemunho está sendo gerado e vai gerar fé nos outros. Porque quando Paulo foi e curou o pai de Públio, aí os outros da ilha que estavam precisando de cura correram e veio todo mundo. E aí a Bíblia um pouquinho mais adiante diz que Paulo ia seguir viagem e as pessoas começaram a dar tudo o que ele precisava para seguir viagem. Fica em paz. Deus está providenciando tudo o que você precisa para seguir para o próximo passo. Vai ser difícil, vai ter dificuldade,
Mas não olhe para isso, foque na promessa, porque Ele vai enviar a provisão de tudo que você precisa. Para chegar lá na frente e você falar: vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel. Eu estou olhando a Stephanie aqui e Deus está me fazendo lembrar que a Stephanie vinha, né, sustentada por uma promessa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se ela olhasse para as dificuldades, se ela olhasse para os obstáculos, jamais alcançaria. Mas ela teve fé e ela foi. Ela foi olhando para a promessa. Se falavam dela, se, né, queriam paralisar ela, ela continuava. Porque ela falava: eu tenho um Deus que me fez uma promessa, que a minha casa vai servir ao Senhor. E eu vou poder estar do lado do meu marido, de mãos dadas, servindo a Ele. E eles estão aqui. Isso fazem mais de 4 anos, né, Stephanie? E fazem mais de 4 anos também. Mais de 4 anos, né? 2018. 2018, sem muito querer ficar grávida, porque eu já tinha a Júlia e já tinha a Luísa. E aí, veio mais uma gravidez. Fiquei feliz, assustada, mas feliz. E quando foi no dia 20 de junho de 2018, nós descobrimos que eram gêmeos, mas que nós havíamos perdido. E foram 37 dias de longa espera, de um sofrimento, de uma dor. E eu perdi o meu chão. Porque é tão ruim quando você perde qualquer coisa, né? Quem gosta de perder alguma coisa? Ninguém, né? E aí aquele sentimento entrou dentro de mim, de uma tristeza, de um vazio, de uma angústia, de um desespero. Porque eu falava: Deus, eu nem estava esperando isso, mas agora eu queria. E por que está acontecendo isso comigo? E aí eu perdi os gêmeos. E aí passou 2018, 2019. E 2019 foi um ano bem difícil, porque aí eu não parava mais de pensar em querer ter filhos. E aí eu ia no médico, fazia exame, fazia aquilo, e aí veio o diagnóstico: você não vai poder mais ser mãe. Você não vai mais poder gerar. Você não vai mais poder. Você já está velha. O seu útero já não vai dar mais. Os seus óvulos já estão, né? São muito poucos. Então, para você engravidar, a chance é muito pequena. E aí depois veio mais um diagnóstico. Você tem uma doença. E toda vez que você engravidar, né, os bebês vão sair. Você vai ter um aborto. E aí foram noites de muito choro, de muita dor. E eu lembro que eu tinha um diário e eu escrevia tudo. E eu falava: Deus, Deus, por quê? Mas em nenhum desses momentos eu perdi a minha fé. Eu pensei em desistir do milagre, mas a minha fé eu não abri mão. Deus quer te dizer: no meio do caminho, você pode até querer desistir, né, do sonho, do milagre. Mas Deus está dizendo: não desista da fé. Não deixe de acreditar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele é Deus e ponto. E aí veio o ano de 2020. Aí a pandemia, que já estava ruim, piorou, né? Porque se eu já estava ansiosa, já estava agoniada, já estava triste, já estava, né, ao ponto de uma depressão. Aí veio a pandemia. Aí que era só choro. Mas aí que a gente se engana. Porque é no meio do caminho, é no meio da sua dor, é você focando na promessa. Deus vai te preparando e Ele vai te abastecendo, Ele vai te enchendo. E no meio do caminho você tem experiências com Deus. Paulo foi tendo experiência com Deus. Você está tendo experiências com Deus. E aí 2020, pandemia, e não pode mais fazer culto, tem que ficar em casa. E a gente, e agora? Mas foi o tempo que Deus, Ele mais nos fez pregar, aconselhar pessoas, orar por pessoas, ler a Bíblia, jejuar, orar de novo, orar de manhã, orar de tarde, orar de noite. E a intimidade aumentou. E aí eu lembro que as mulheres estavam tudo ansiosas. Eu falei: Jesus, mas eu não estou tendo condição, né, nem para mim
Que dirá eu falar com as pessoas, falar, não fica ansiosa não, o mundo não vai acabar não. Calma. E aí Deus me deu uma oportunidade, me deu uma estratégia de fazer o acorde com propósito. Quem participou do acorde com propósito aqui? Algumas mulheres. E aí a gente falou, vamos fazer, meninas, vamos tirar que isso tudo aí é preguiça, vamos acordar cedo, vamos para o Instagram, fazia live, e todo dia era uma palavra diferente, 21 dias. E aí a gente acordava, fazia exercício, viu meninas? Vamos fazer de novo. Fazia exercício, e lia a Bíblia, e orava, e uma ajudava a outra ali mesmo à distância. E aí, eram 21 dias, ia ser 21 dias direto. No quarto dia, eu descobri que estava grávida de novo. Aí, aleluia! Aí eu lembro que a gente estava até fazendo um culto, e aí eu e o pastor não queria contar, né? Que a gente falou, não pode contar, acabou de descobrir, né? Não vamos contar, porque, dos gêmeos, já estamos vencendo esse trauma aí, enfim. E aí a gente cantava, estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus, enfim. E aí, no outro dia, quando foi à tarde, aí me deu uma dor de barriga, uma cólica, e aí comecei a sangrar. Aí a gente correu para o hospital, e quando chegou no hospital, aí os médicos fizeram ultrassom e falaram, já não tem mais nada, você já perdeu mais uma vez. E aí vem aquele desespero de novo, aquele desânimo, que você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E aí eu tinha todos os motivos para chegar, para as meninas falar, gente, não vai ter mais o acorde com propósito, eu não estou bem, tinha tomado Buscopan na veia, estava tomando Buscopan, aquela dor. E aí Deus falou, fica quietinha, eu estou te preparando. E aí eu continuei, não falei nada, e a gente prosseguiu no propósito. E era todo dia uma palavra, dormia, não dava nem tempo, sei lá de onde vinha a palavra, de Deus mesmo, E aí vinha uma palavra nova, e Deus falava, e Deus ia ministrando os corações, e a gente ia sendo fortalecido, e Deus falou, não conta, prossegue, eu estou te forjando, eu estou te fortalecendo. E aí foram os 21 dias. E quando chegou no 21º dia, aí eu contei. Aí elas falaram, caramba, pastora, como a senhora conseguiu? Mas com isso a senhora está fortalecendo a nossa fé. E Deus estava me abastecendo nesse tempo. E aí passou um pouquinho, a gente passou a pandemia e ia até a conferência de mulheres. E aí vamos para a conferência de mulheres. E aí a bispa, Damares, você vai ministrar. Aí eu, amém, bispa. Ela, e o tema é frutificar. Aí eu, glória a Deus. Não estou frutificando nada, não tem fruto nenhum, eu não estou vendo o meu milagre. Como assim? Deus está te preparando. Quando Deus te pedir algo, quando Deus falar vai, porque Ele está te abastecendo no meio do caminho. Você é separado, você é santo, você é escolhido. E aí fui ministrar e ministrei, fiz um alto profético, e as mulheres tudo com as frutas na mão, e eu olhava e falava, Jesus, isso nada é de mim, porque meu coração está despedaçado, meu coração está ansioso, eu estou necessitando de um milagre, e eu estou aqui profetizando, milagre, mas bobinha, não sabia o quanto Deus estava me forjando e me preparando, porque o meu milagre ia chegar, mas porque eu estava focada na promessa, não olhando para as dificuldades. E aí eu lembro que eu desci, nunca mais vi. Tinha uma senhorinha de cabelinho assim amarrado. Quando eu desci, ela veio falar comigo. Falei, eu acho que essa mulher é um anjo, porque não sei nem de onde ela é. A mulher veio e falou, vou orar. E aquelas senhorinhas, Aí ela começou a orar, e e dananá, e nananá, e falar em línguas, e nada show. Aí eu, meu Deus. Amém, recebo, sei lá o que ela está falando, mas eu recebo. E aí quando eu desci para o banheiro, não estava perto daqueles dias, e eu comecei a sangrar. E aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Mas amém,
né? Tava naquela coisa, e aí depois fui em casa, me troquei, voltei. Quando eu voltei, tinha uma bispa lá também, que era de outra igreja. Ela só olhou para mim e falou assim: Deus está te chamando de Ana. Isso em 2020. E eu, dentro de mim, né? Não brinque, Senhor. Não brinque com meus sentimentos, não brinque com o meu desejo, não brinque com o meu sonho. Porque se não for acontecer, Jesus, está tudo bem, eu aceito. E aí, amém. E aí eu lembro que passou, e foi o tempo que Deus ele foi mais me ensinando, e eu não questionava, eu não pensei em desistir do meu chamado, mas como eu disse, eu pensei em desistir do meu milagre. Mas Deus disse: eu estou te ensinando. É nesse tempo que eu estou te ensinando. E Deus ele vai acrescentando fé no nosso coração. Mas quando você entende que Ele te chamou para você, para te curar e para você curar outros. Quando você entende que Ele te chamou para te tirar e te fazer diferente. E aí eu falava: Jesus, o que o Senhor tem, né? E aí, acho que mais para o finalzinho do ano a gente falou: então vamos fazer um culto de mulheres? Vamos. Todo mundo de máscara, todo mundo, né? Cadeira afastada. E aí chegamos no culto, eu estava aqui na frente já, e nem tinha visto a igreja. E aí as meninas começaram a louvar aqui. E aí eu esqueci de falar para elas que eu não gostava mais do louvor, Salmo 126, que não era para cantar. Porque eu não estava sonhando sonhos de Deus. E eu não queria mais ouvir esse louvor. Sabe quando você não quer ouvir? E aí elas começaram a cantar. Eu falei: oh Jesus, esqueci de avisar que não era para elas fazerem esse louvor. E elas começaram: estou sonhando sonhos de Deus. E aí eu falava: ah, Deus, eu não estou sonhando. Ah, Jesus, é tão difícil essa espera, essa dor, essa ansiedade, arranca isso de mim. E aí Deus me fez naquela hora mesmo olhar para trás. E quando eu olhei, tinha um monte de mulheres. Tinha umas 300 mulheres, tudo de máscara separadinha. E Ele falou: esse é o meu sonho. Então talvez o seu sonho, você fala assim: por que não acontece? Você tem que falar para Deus se Ele está alinhado com a vontade dEle. Porque os sonhos de Deus, o plano de Deus sempre vai ser para abençoar o coletivo. Se for só para você, é um sonho egoísta. E aí Deus muitas vezes não vai realizar. A sua família abençoada tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para outros casais verem e falar assim: essa família é de Deus, essa família tem transformação. Eu quero me inspirar neles. A sua empresa faturar muito, você ganhar muito dinheiro, se não for para abençoar um monte de gente, você está sendo egoísta demais. A sua bênção precisa respingar em um monte de gente. O seu milagre precisa, né, contagiar. A sua cura precisa transbordar na vida de outras pessoas. Deus quer te usar. Por isso que Ele nos separa, por isso que Ele nos chama, por isso que nós somos escolhidos por Ele. E nesse tempo eu fui curada tanto no meu interior, e Ele me fazia sentir um amor pelas pessoas. E Ele falava assim: se você está chorando por uns feijãozinhos assim, que você nem conheceu, esse amor agora vai ser por vidas e pessoas que vão chegar até você. E você vai sentir um amor tão grande. E por isso que nós estamos aqui. E por isso que nós não renunciamos o nosso chamado. Por isso que nós escolhemos servir. Por isso que nós escolhemos abençoar desde as crianças, os jovens, os casais, as famílias, as pessoas. Deus, Ele quer fazer isso com você também. Ele quer te abençoar para que você abençoe a outros. E aí você precisa todo dia colocar sobre a sua vida as verdades de Deus. Lembrar das promessas de Deus. E aí eu coloquei aqui alguns versículos que você precisa memorizar, porque a gente não memoriza tanta coisa. Então Deus, Ele quer que você memorize, você declare sobre a sua vida. E aí eu coloquei aqui, ó, Filipenses 4:13. E você tem que falar para você tem que declarar na sua casa, declarar onde você for: tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12:9. A minha graça é o suficiente para você. A graça de Deus é para você. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, renove a sua mente.
E Filipenses 4:8, finalmente pense em tudo que é verdadeiro, que é puro, que é nobre, que é amável. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E aí acrescenta outros. Eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero imitar a Ele, porque assim como eu sou, como Cristo foi, eu quero ser separado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E em Mateus 10:8, para finalizar, diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e também de graça vocês precisam dar. E aí foi o tempo que eu mais gerei, né? E aí depois, quando foi em 2021, no finalzinho de 2021, que aí a ansiedade, né, estava lá, mas Jesus já estava me moldando, me curando e dizendo: filha, você está fazendo o que eu quero. Você está me obedecendo. Você está guardando o seu coração. E aí eu falava: Jesus, aí eu já estava né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas aonde eu ia, me chamavam de Ana. Eu falava: não sei porquê. Ai, Jesus, eu ia ali, Ana. Eu lia Ana. E é testemunho, gente. Teve culto de mulheres, uma vez que as mulheres estavam todas ajoelhadas. Todas ajoelhadas. E eu nem sabia que tinha criança, que geralmente a gente não traz criança. Quando eu estava orando e eu comecei a andar nesse corredor, apareceu um menininho de não sei onde, fugiu da mãe dele e veio correndo atrás de mim. Isso lá em 2020. E o nome dele era Samuel. A gente aqui, igreja lotada, louvor. Daqui a pouco era o culto do amigo, né? Sei lá. E aí o pessoal com bexiga. Vem um menininho com bexiga até aqui. E aí a Jéssica, que é boa de capturar as fotos, capturou uma foto de um menininho olhando para o pastor e dando uma bexiga para o pastor, lá em 2020. E aí depois alguém mandou mensagem e falou: sabe qual é o nome desse menininho? Qual é o nome do menininho? Samuel. Aí a gente foi viajar para Natal. Samuel foi feito lá em Natal. A gente estava lá tirando foto. Eu também não vi, coloquei a mão numa árvore, nem percebi nada. Tirou a foto. Depois, quando a gente pegou a foto, a Júlia: mãe, você viu o que está escrito na árvore? E aí estava escrito o que na árvore? Samuel. E aí veio o sim de Deus. E aí o meu milagre estava sendo gerado. E aí foi gerado ainda com dificuldade, com dor, com incerteza. Mas o meu foco estava na promessa. Todo dia tomava injeção na barriga. E está aqui o Samuel. O meu milagre chegou. O seu milagre vai chegar. Mas você precisa focar nele. E você precisa entender que você foi curado para curar. E aí no ano de 2020, né? 19, 20, 21 e até hoje muitas vezes eu recebo algumas mensagens. E aí eu até coloquei algumas aqui. E aí eram mulheres me mandando e dizendo: depois que eu vi o seu milagre, eu já tinha perdido a esperança, mas você me deu ânimo e esperança e fé para conquistar o meu milagre. E aí tem aqui, ó: pastor, eu quero te contar, eu não contei para ninguém ainda, eu já estou de 10 semanas, meu bebezinho já está aqui. Uma das pessoas, ela tinha mais de 10 anos de casada, a Lígia, e ela já tinha perdido a esperança. E ela gerou, e ela tem lá a pequena Estela. Tem aqui outra também que ela chegou até aí na minha casa. Eu doei minhas injeções depois para ela. E ela falou: pastor, eu já tinha perdido as esperanças, mas o seu milagre gerou em mim cura nas minhas emoções. E eu estou gerando. Você é força, me deu esperança para muitas mulheres. Obrigada, minha linda. Eu me inspirei muito no seu milagre. Deus é bom. O seu testemunho está sendo gerado e vai gerar fé nos outros. Você pode ficar de pé? Porque você foi curado. Você está sendo curado para você curar outras pessoas. O Espírito Santo está aqui. E Ele está cuidando de você. Eu não sei como você chegou aqui, o quanto você necessitava ouvir uma palavra para te dar
ânimo, ânimo. E a palavra de Deus, ela vem e ela nos dá ânimo. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Ele. É sobre o nome dEle. Porque assim como Paulo, ele estava espalhando o nome de Jesus. Não era para Paulo ficar famoso, era para Jesus ficar famoso. E no final, Paulo, ele foi morto, e ele foi morto decapitado, por amor a Jesus. O meu milagre chegou, o seu milagre vai chegar. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, libera a cura nesse lugar. Que esse ambiente, ele seja um ambiente que vai gerar muita fé aos corações. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Então, Senhor, coloca, Senhor, alegria, ânimo, renova as forças, para que eles possam saber que eles foram separados e chamados para serem transformados pelo Teu poder. E quem estiver ao redor vai ver o quanto Deus é poderoso. Não importa se é criança, se é jovem, se é meia idade, se já está mais velhinho, o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. É o seu casamento, é a sua família, é a sua postura, é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Você é um agente curador de Deus. Porque você é santo como Ele é santo. Você é separado como Ele é separado. Espírito Santo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. E esse era o louvor que eu mais cantava. Confio